Você está no canal Vida Cristã Diária e hoje nós temos a data de 25 de abril, onde teremos mais um devocional baseado no texto da Confissão Belga. Vamos meditar neste assunto doutrinário do artigo 23, que fala sobre a nossa justiça diante de Deus. Diz assim: cremos que a nossa bem-aventurança fundamenta-se no perdão dos nossos pecados por causa de Jesus Cristo e que nisto consiste a nossa justiça diante de Deus. Nós temos 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Continuando, nos diz o texto da Confissão Belga, segundo nos ensinam Davi e Paulo, eles declaram que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Romanos capítulo 4, versículo 6 e o Salmo 32, verso 1. Continuando, o apóstolo também diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. E também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E também nós temos o texto de Efésios 2, 8, Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E por último, 1 Timóteo 2:6, que diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Continuando o texto, nos diz que, portanto, sempre nos apegamos a esse fundamento firme. Damos toda a glória a Deus. Salmo 115, verso 1 nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E Apocalipse 7, 10 a 12 diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós temos este texto em Apocalipse. E continuando o texto, diz assim que humilhamo-nos diante dele e reconhecemos aquilo que realmente somos. Nada temos que reivindicar por causa de nós mesmos, nem por mérito nosso. 1 Coríntios 4:4 diz: porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Também temos um outro texto em Tiago 2:10 que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continuando o texto então: mas dependemos e descansamos somente na obediência de Jesus Cristo crucificado. Atos 4:12, que nos diz que e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E também a carta aos Hebreus 10:20, que diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Continuando, nos diz que esta obediência é nossa quando cremos nele. E aí é Romanos 4, 23 a 25, que diz: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então esse é outro texto aí que nós lemos em Romanos. Continuando o texto da Confissão Belga, diz que ela é o suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades e nos conceder a ousadia de nos aproximarmos de Deus, livrando as nossas consciências de temor, terror e assombro, de modo a não seguirmos o exemplo do nosso primeiro pai, Adão, que trêmulo tentou se esconder e se cobrir de folhas de figueira. Nós temos essa história em Gênesis 3:7, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Outro texto é Hebreus 4:16, que diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz assim: certamente que seríamos consumidos se tivéssemos que aparecer diante de Deus confiados em nós mesmos, por pouco que fosse, ou em qualquer outra criatura. Ai de nós! E aqui Lucas 16:15 nos diz o texto: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E também Filipenses 3:4-9 diz que, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E fica esse texto de Filipenses 3:4-9. Continuando o texto, nos diz assim: por isso, todos devem dizer com Davi: ó Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Isso está no Salmo 143, verso 2. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, onde leremos o artigo 24 sobre a nossa santificação e as boas obras. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, se Deus assim permitir.